Olá, galera do meu coração, tudo certo com você? Vamos a mais uma super dica aí para você detonar no Enem. Se você está chegando agora a primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal mais irado do país. Se inscreva aí, compartilhe com seus amigos, dê um joinha e vamos começar a nossa dica da semana, que é sobre clima. Marcelo, cai no vestibular, galera, cai no vestibular, cai no Enem, cai aí pra galera, né, que vai fazer a prova do curso de formação de sargentos, cai em muito lugar. Climatologia é sim um dos assuntos que aparecem em vários vestibulares do país. Bom, o clima de hoje, né, vou explicar para vocês sobre um clima especificamente, sobre o clima subtropical. Para entender essa aula de hoje, eu irá fazer uma revisãozinha básica com você. Bom, você deve saber, né, obviamente, a questão aqui que envolve as zonas climáticas. Isso vai ser muito importante para você aí saber o clima de uma determinada região do país. Vem comigo, nós temos aqui, né, o principal paralelo, que é a linha do Equador. Aí nós temos em cima o Trópico de Câncer, abaixo o Trópico de Capricórnio. Entre os trópicos nós temos a zona chamada intertropical. Então o clima nessa região tende a ser um clima tropical. Muito bem. Então, por exemplo, a maior parte do Brasil está entre os trópicos. Sim, a Luneirado está entre os trópicos. Então, o clima predominante do Brasil é o clima tropical. Aí vamos continuar lá. Em cima temos o Círculo Polar, abaixo também. E aqui nós temos a zona temperada. E aqui abaixo também a zona temperada. Em cima, temperada norte. Abaixo, temperada sul. Tranquilão? Vamos lá, continuando. Marcelo, a maior parte lá do continente europeu está na zona temperada. Então, o clima predominante na Europa é o temperado? Yes, baby, é o temperado. E assim você vai, obviamente, associando e sabendo o clima de cada uma das partes. Aí temos os fatores climáticos, como a altitude, como as correntes marítimas, como a latitude. Tudo isso vai influenciar, a massa de ar, dentre outros, tudo isso vai influenciar e dar a característica climática da região que você quer estudar. Na aula de hoje falaremos sobre o clima subtropical. Aí você já está atento e pô, sub é abaixo, tropical abaixo do trópico. O clima subtropical é o clima da região temperada? Sim ou sim? Muito bem, sim, é o clima da região, né, temperada. Por estar bem próximo ali à parte do trópico, né, do trópico no caso de Capricórnio, nós temos aqui uma condição climática um pouco diferenciada do clima temperado típico, por exemplo, o clima da Europa predominante. Mas qual é a diferença, Marcelo? A diferença lunar é lá que as extremidades são mais acentuadas. O inverno é mais rigoroso e o verão é mais quente. Essa é a diferença. Mas os dois climas são climas com a característica, né, bem parecida. Qual é, Marcelo? Clima mesotérmico. Que isso, Marcelo? Vem comigo. O clima de área tropical, ele tende a ser um clima megatérmico, sempre quente. Não quer dizer que tudo que ali vai ter clima megatérmico. Por exemplo, se eu tiver uma montanha, na montanha lá, né, na parte mais elevada, não será megatérmico, porque a altitude vai influenciar, baixando assim a temperatura. O clima de área temperada é um clima mesotérmico. O que é mesotérmico? É meio, estações definidas. E um clima de área polar, ele é um clima microtérmico, ou seja, um clima sempre frio. Então, Marcelo, então lá na montanha, mesmo na área tropical, é um clima microtérmico? Sim, é um clima microtérmico. Você vai conseguir entender e associá-lo, Lirado? Bom, vamos então à aula de hoje, clima subtropical. O clima subtropical, já falei para vocês, a primeira característica, é um clima mesotérmico, beleza? Mesotérmico úmido. Ou seja, não tem estação seca. Clima mesotérmico úmido. Marcelo, onde é que fica no Brasil esse clima subtropical? Né? Todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e um pedaço do estado do Paraná. Né? Peguem também algumas áreas ali próximo a São Paulo, também Mato Grosso do Sul. Esse é o clima subtropical no Brasil. Mesotérmico úmido e a outra característica, com chuvas bem distribuídas, beleza? Chuvas bem distribuídas.
Não tem um momento assim que vai ter uma maior quantidade de chuva em um momento de estiagem. Chove regularmente o ano inteiro. Depende também, claro, nós temos outras anomalias que podem ocasionar, numa determinada estação, um aumento de chuva, mas isso é uma anomalia. O padrão do clima é clima mesotérmico, ou seja, quente no verão e frio no inverno, tranquilo? Aí nós temos úmido o ano inteiro. Por que úmido o ano inteiro? Porque as chuvas são bem distribuídas e assim você deve associar. Marcelo, vamos fazer aí o climograma? O que é o climograma? O climograma ele é um gráfico que representa a temperatura, né, a umidade de uma região, né, a temperatura e a pluviosidade que você vai associar com a umidade. As barrinhas que tem lá no climograma são o quê? É quantidade de chuva. Então nós temos janeiro, fevereiro, março, os meses embaixo. Então quando choveu em cada mês, tranquilo? A linha que vai ter no climograma, ela é a temperatura. E no clima subtropical você percebe no decorrer do ano, começa quente, né, com o verão, e a temperatura vai caindo no inverno. Depois, obviamente, né, na primavera, volta a crescer até chegar no verão. Você vê assim um U, correto? Esse é aqui o clima subtropical, né? Um clima quente nos meses de verão, com a temperatura superior a 20 graus. E já no inverno, a temperatura cai bastante, chegando em algumas regiões com temperatura média na faixa de 15, 13 graus pode acontecer no sul do Brasil. Então esse é o climograma do clima subtropical. Vem comigo entender, ó, chuvas bem distribuídas, né, mesotérmico, como chove regularmente, úmido, a principal característica. Köppen, né, você deve ter visto em uma aula nossa, ele foi lá um meteorologista e ele classificou os climas com as letras. Cada letrinha significa, né, simboliza uma característica. O clima subtropical, Almirada, ele é simbolizado por 3 letras. Né? 2 são iguais e a terceira pode variar. Então ele é um clima CF. O que é isso, Marcelo? CF. C, né, é um clima mesotérmico, é a primeira característica da temperatura. A segunda característica é a umidade. Então o F simboliza sempre úmido. Então todo clima subtropical ele é CF. Como temos um outro fator climático que é a altitude, nas regiões mais altas, tu sabe que quanto mais alto, mais frio, vai dar uma diferenciação. Então o CFA são nas áreas mais baixas, até 600 metros de altitude. CFA, ele é um clima mesotérmico úmido com verão, né? O verão dele é quente. Só o verão, estamos falando de ser letra, vai simbolizar só o verão. E o CFB, que são nas áreas mais elevadas, nas áreas de planalto, né? Seria um verão ameno, ou seja, brando. Porque quanto mais alto, mais frio. E por que quanto mais alto, mais frio? Vamos só relembrar isso para você, tá? Então nós temos nas partes mais elevadas, as partículas da atmosfera ficam mais espaçadas. Nas partes mais baixas, mais agrupada. O calor que bate aqui é o mesmo. Como aqui as partículas estão mais agrupadas, segura mais o calor. Então, no clima subtropical, além do fator latitude, a distância do Equador, porque quanto mais longe, mais frio, nós temos em algumas áreas o relevo, a altitude, quanto mais alto, mais frio. Então, somando esses dois ali, nós temos aí um clima mais frio, o clima mais frio do nosso país, no Brasil. Principalmente aí na área do extremo sul, nas áreas mais elevadas, tá? Então, é um clima diferenciado. A maior parte do clima do Brasil é um clima tropical, porque a maior parte, né, está no clima tropical. Né? Nós temos atuação de algumas massas de ar aqui nessa região, principalmente a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. As 3 massas de ar atuam fortemente. Com a presença da massa polar mais intensa, nós temos várias entradas de frentes. Você sabe que frente é o choque das massas de ar. E essa massa polar ainda, né, vai agravar, digamos assim, né, toda essa questão do frio. Então a latitude, a altitude, a presença forte de uma massa polar vai deixar essa região mais fria. Beleza? Vamos acabar de que jeito? Vamos acabar cantando. Marcelo, tu vai cantar? Galera, eu vou cantar. Vem comigo. Não esqueça, dá o joinha e compartilhar aí com os amigos aí da sua aula, no seu Facebook, pra galera conhecer o canal Irado. E como é que é a música? A música, galera, o Marcelo pegou aquela música I Will Survive. Vem comigo entender aqui, ó. Vamos lá. Santa Catarina subtropical, com chuvas bem distribuídas, sempre úmido.
Eu vi as massas que atuam mais no litoral. Tem a polar e a atlântica tropical. Quando se chocam, faz a chuva frontal. No mês de maio, veranico, equacontinental. Pedi a Marcelo embasamento e o orelhudo me explicou. A região é temperada, fui num planalto e dei um grito CFB. Com verões mais amenos, já nas planícies CFA, sempre quente que calor. Esse clima é mesotérmico, amplitude, sim senhor, tem frio, geadas e nevada, eu disse, ai, é o ninho vai. Em dezembro esse cara, muita chuva ele traz. Pra Laninha eu dei um grito, sempre seca eu explico, é o ninho vai, é o ninho vai, hey, hey. Valeu galera irada, essa foi a nossa dica da semana, um super beijo, curte, compartilhe e faça esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Nosso objetivo é ajudar muitas pessoas a realmente mudar a sua vida através da educação. Beijo, até a próxima semana.